Poderia fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse que era necessário renascer. Assim como uma criança, nós temos que ser para entrarmos no reino de Deus. Vamos cantar o hino Eu Vou para o Céu. É o meu desejo, eu acredito que é o desejo de vocês também. Podemos ver sinais do fim na terra e no mar. Doenças, fome, guerra e dor, angústia entre as nações. Mas em meio a tanta aflição, começo a me alegrar, pois eu sei que se aproxima nossa redenção. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Logo Cristo virá, eu vou para o céu. Amém? É reino contra reino, nação contra nação, aumento de maldade, de ódio e traição, pois agora é o tempo de guardar bem firme a nossa fé na bendita esperança da promessa de Jesus. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, logo veremos uma nuvem, Cristo retornar, cheio de glória, honra e poder, virá buscar quem for fiel. Eu vou para o céu e já não demora. Minha espera logo vai terminar. Decidi que sou de Jesus pra sempre, nada poderá me abalar. Nada, logo Cristo virá. Eu vou para o céu, pois Cristo virá. Minha espera vai terminar. Logo Cristo virá. Eu vou para o céu. Amém? Quando Cristo voltar, todo ser será transformado, será restaurado. Esse é o nosso sonho, para que pessoas possam ser perfeitas e assim entrarem na Canaã celestial. Vamos ficar em pé e cantar Restaura, com o desejo de que Jesus possa restaurar o nosso ser.
ilusão. Restaura meu quebrantado coração. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaura meus sonhos. Restaura os meus planos, Senhor. Restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Amém. Agora é o momento que você poderá vir até aqui à frente, colocar nessa caixa o seu pedido ou o seu agradecimento, enquanto nós estivermos cantando. Então, enquanto a gente escuta essa melodia, é o momento que você poderá vir aqui à frente e colocar o seu agradecimento e o seu pedido. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim.
Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Irmãos, só um lembrete que está acontecendo bastante com o meu grupo que eu estou orando. Tem uns que estão esquecendo de colocar o nome. Em cima, na parte de cima, você coloca seu nome. Então não esqueçam de colocar o nome no pedido. Nesse momento vamos interceder pelos pedidos. Vamos nos colocar de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos e te rendemos glória por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor tem nos trazido aqui a cada noite para experimentarmos a transformação vinda da Tua Palavra. E te agradecemos também, ó Pai, porque vários pedidos que nós estamos depositando aqui nessas caixas e temos aqui intercessores na igreja, o Senhor já está nos respondendo. Outras pessoas também, ó Pai, que não está conseguindo enxergar ou ouvir a Tua voz ou responder os pedidos, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que eles possam ouvir aquilo que o Senhor está respondendo, ó Pai. Mas também nós continuamos intercedendo por aqueles pedidos que as pessoas ainda não viram uma resposta mais concreta na área da saúde, na área de empregos, na área de família. Ó Pai, tenha misericórdia de nós e nós entregamos todos esses problemas em Tuas mãos e temos a certeza que o Senhor pode nos ajudar. E nós pedimos pelas Suas misericórdias, ó Pai, e fica conosco mais uma vez, abençoe este culto, abençoe o pastor, tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Que beleza, né? Podermos ter esse movimento de oração. Inclusive, no sábado agora, quando teremos aquele momento de celebração e de gratidão a Deus, 3 pessoas que tiveram suas orações já respondidas nessa semana darão um testemunho aqui no sábado. E se você também sentiu essa resposta de Deus, ou obteve essa resposta, ou até a sexta-feira ainda tiver isso, procure o Jama, fale com ele, porque no sábado a gente encaixa você. Não é para você ficar com, não, eu não vou falar, porque essas coisas a gente tem que contar, porque a atuação é voltar para agradecer, não é? Às vezes a gente só faz o pedido e esquece de voltar para agradecer. E a gratidão é uma das coisas que incomoda o coração de Deus. A ingratidão. A ingratidão é uma das coisas que incomoda o coração de Deus. Então, se você teve sua oração respondida, procure o Jama, para que no sábado a gente possa ter esse movimento de celebração, de gratidão, pelo que Deus tem feito em nossas vidas, respondendo nossas orações. Tá bom? Preparados? Podemos seguir com o tema? Podemos fazer aquela breve recapitulação do tema Caricaturas de Deus, lembrando o que é uma caricatura. É um tipo de desenho que, definido pelos seus excessos, formas e traços deformados, apresenta uma pessoa ou situação de uma forma grotesca ou cômica. Então a caricatura, ela remete automaticamente à pessoa, mas ela não é a pessoa e ela apresenta essa pessoa de maneira distorcida. Por isso o tema geral, Caricaturas de Deus. Porque muitas pessoas que querem crer acabam rejeitando a Deus, mas não o Deus verdadeiro, rejeitam uma caricatura que é apresentada. Isso é muito sério, porque eu tenho que ter cuidado com
a imagem de Deus que eu estou apresentando para as outras pessoas? Eu estou apresentando o Deus da Bíblia ou eu estou apresentando uma caricatura? Alguém com formas e traços deformados, exagerados ou grotescos. E aí, por causa dessa caricatura, muitas pessoas não creem em Deus. Então essa é a reflexão nossa nessa semana. Os membros dessa igreja, da igreja central, e as pessoas que estão conosco nessa semana, nós estamos apresentando para o mundo, para a sociedade em Tatuí, o Deus verdadeiro da Bíblia, ou estamos apresentando uma caricatura? Essa é a grande reflexão que nós precisamos fazer a cada noite dessa semana, ok? Nós já vimos alguns temas. No sábado nós vimos a necessidade do crescimento espiritual para fazermos frente a essa questão da caricatura, fazer morrer a natureza, unidos com Cristo em sua morte, e ressuscitar no poder de Cristo, unidos com Cristo na sua ressurreição. No domingo nós vimos a primeira caricatura, o Deus estraga prazeres, representado pelos fariseus. Aqueles cheios de regras, de detalhes, que para proteger a lei de Deus criam regras humanas e acabam tornando a vida um fardo. Esses acham que tem que fazer algo para ganhar o favor de Deus, e isso vai totalmente contra o conceito bíblico da graça. Você é amado por Deus de graça, não porque você faz alguma coisa, ou porque você é especial. Você é amado por Deus de graça. Na segunda-feira nós tratamos do Deus Red Bull, aquele que te dá asas. Ele não existe, ok? Você às vezes precisa, eu quero crer em Deus, mas se eu não sinto um calafrio, um frio na espinha, se eu não choro, se eu não me emociono, então é porque eu não estive na presença de Deus. Não, isso não é fato. Fé é justamente você crer, confiar, quando não está sentindo nada. Porque quando a gente sente alguma coisa é muito fácil, né? E mesmo quando a gente sente alguma coisa, tome cuidado, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas quem o conhecerá. Tem muita gente sendo levado por êxtase espiritual, mas nem tudo que é sobrenatural é de Deus. E quando você se questiona se está sentindo ou não a presença de Deus, pode ser que você esteja caindo numa das três possibilidades. Lembra? Uma expectativa suprassensorial, eu quero um milagre para crer. Ou eu estou com o coração endurecido, Deus está falando comigo, mas eu não recebo a mensagem de Deus para a minha vida. Ou o terceiro, pode ser que Deus esteja querendo trazer você para mais perto. Filho, dê um passinho mais, vem um pouquinho mais, vem um pouquinho mais, ok? E ontem nós falamos sobre o Deus sem coração, que também é uma caricatura, não existe. Esse Deus está profundamente interessado na nossa vida e nos nossos sofrimentos. E Ele sofre junto conosco. Aliás, a maneira do inimigo de Deus atingi-lo é fazendo-nos sofrer. Porque nós somos os filhos de Deus. E é assim que ele tenta atingir o coração de Deus. E quando você sofre de maneira geral, você não tem escolha. Lembra que nós falamos disso? Sofrimento não é escolha. Você vai sofrer. Você escolhe como vai sofrer. Se como vítima, ó vida, ó céus, ó dor. Ou se como um sobrevivente, aprendendo com as quedas e se levantando dia após dia. Esse é o sofrimento geral. Mas há um sofrimento específico, que é aquele que é trazido sobre o povo de Deus, para provar diante do universo se esse povo de Deus se relaciona com Deus por graça ou por interesse. Para provar diante do universo se Deus se relaciona conosco por amor, ou se Ele está comprando a nossa fidelidade e integridade com bênçãos. Então, quando você e eu, como povo de Deus, sofremos com fidelidade, com integridade, nós estamos defendendo o caráter de Deus diante do universo. E diante da nossa incapacidade na vida de tocar a melodia, Ele sussurra aos nossos ouvidos: não pare, continue. Ok? E o tema de amanhã será miniaturas versus
caricaturas, um mandamento de Deus para a nossa vida. Na sexta-feira participaremos da mesa do Senhor, aquela oportunidade para você se reconsagrar, para você refazer sua vida de comunhão com Deus, para você receber uma página em branco. Essa é a ceia, é quando você confessa a Cristo: Senhor, eu pequei, eu errei, mas eu quero começar de novo, e Deus te dá nova oportunidade. Então não deixe de participar da ceia do Senhor. Se tem alguma coisa na sua vida para acertar, acerte. Ah, pastor, mas é que o senhor não conhece o infeliz que me ofendeu. Eu não consigo perdoar. Então ore a Deus, libere perdão. Porque quando você não perdoa e você fica ressentindo, é como se você tomasse veneno querendo que o outro morresse. Às vezes o outro não está nem aí para você, nem lembra mais da ofensa, nem lembra que você existe, e você continua ali, desenvolvendo um câncer dentro de você. Então perdoa, libera o infeliz para viver a vida dele, vá viver a sua, libera perdão e participe da mesa do Senhor, ok? E o tema de hoje, qual é? É o Deus on demand, é o Deus sob encomenda. Aliás, nós vivemos nessa época das coisas sob encomenda, de acordo com a nossa escolha, conforme o nosso gosto. Ele também pode ser conhecido como o Deus Papai Noel. Você faz a sua lista, e aí isso é muito complicado, né? Porque no imaginário, onde se criou essa caricatura, se você não recebe os benefícios que pediu na lista, você fica achando que se comportou mal durante o ano. Aí você não ganha presentinho da parte de Deus, não é? E aí você olha para o outro que se comportou pior que você, e ele ganhou presentinho. Aí você fica com inveja do outro. E sabe o que acontece? Você vai para o inferno por causa disso. Esse é o problema dessa caricatura. Ela gera esse tipo de coisa na gente. Bom, nós vivemos nessa época da escolha. Você vai a um restaurante, você tem ali a la carte. Você escolhe dentre as opções o prato que você quer, do jeito que você quer. Ao ponto, mal passado, bem torrado, ou com salada, ou sem salada, ou com molho. Ou se você escolhe. Isso você tem num restaurante. Você tem hoje algumas máquinas, as snack machines, as máquinas de petiscos. Você seleciona ali nos botões o que você quer, coloca o valor equivalente e cai ali um chocolate. Parece bruxaria, mas é verdade. Na minha época não existia essas coisas, né? Antes, para comprar um chocolate, você tinha que ir lá na padaria, no bar do seu José lá, levar o trocadinho contado. Né? Você vai ali, pum, surge uma barrinha de chocolate, um pacote de salgadinho, uma lata de refresco, sai ali, na hora. Tudo bem programado, fantástico. É a época do on demand, do sob encomenda. Até a televisão hoje em dia é sob encomenda. Há não muito tempo atrás, quando a televisão passava um seriado, por exemplo, Chips, lembra disso? É da tua época. Eu não era nascido ainda, mas é da tua época. Chips. Vamos ver o Barco do Amor. Quem é da época do Barco do Amor? Não? Tudo bem. Quem é do homem, como é aquele homem de $1 milhão? O homem biônico, lembra desse negócio? Ah, você levantou automático assim. Bom, mas tinha uma série, vários seriados. E quando você assistia aquele seriado e achou assim, puxa, que fantástico, MacGyver, me identifiquei com esse negócio, olha que legal. Você só ia assistir o outro quando? Na semana seguinte. Você ficava uma semana esperando para assistir. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem tantas séries nesse troço aí que o povo chama de Netflix, que você pode fazer maratona até os seus olhos caírem da cara. Não faça isso, porque é uma agressão contra o seu cérebro, passar tanto tempo ali, depois você não sabe nem onde está. Mas tem gente que vê as 4, 5 temporadas, cada temporada com 25 episódios, e consegue ver tudo de uma vez, porque hoje você tem ali sob encomenda, na hora que você quer. Você tem determinadas assinaturas de televisão que você consegue gravar o que você quer assistir no seu aparelhinho, você consegue adiantar, você consegue voltar, e você consegue assistir do jeito que quer, programar para assistir. É a época do sob encomenda, do on demand. Qual é o problema disso tudo?
O problema disso tudo é quando a gente transfere essa cultura, e não há como não transferir um pouco dela, porque a gente vive nela, para a nossa vida com Deus. A gente não consegue separar cirurgicamente minha vida espiritual e a minha vida do dia a dia, porque é uma vida só. É uma vida só. Então muitas vezes a gente transfere isso para a nossa comunhão com Deus, e nós achamos que Deus tem que responder sob encomenda, do jeito que a gente quer, na hora que a gente está precisando, conforme a encomenda. Qual é o problema disso? Se esse Deus, com D minúsculo, não atende a minha lista de pedidos e anseios, sob encomenda e imediatamente, eu posso chegar à conclusão que esse Deus verdadeiro, o meu problema é que eu estou me relacionando com a caricatura, mas por causa da caricatura eu chego à conclusão que o Deus verdadeiro não existe, ou não tem poder, porque ele não está atendendo os meus pedidos, ou pior ainda, ele não se importa comigo. Então esse é o problema do sob encomenda. Eu acho que eu tenho que pedir e que Deus tem a obrigação de me responder. Só que essa caricatura de Deus simplesmente não existe. É uma caricatura grotesca. Não é Deus que deve servir aos nossos propósitos, nós é que devemos servir aos propósitos dele. E por causa dessa caricatura, nós distorcemos as características do amor e do serviço de Deus. Servir, tem um filme fantástico, A Vida é Bela, que aliás, quando o nosso filme nacional concorreu ao Oscar, levou um chute do A Vida é Bela, né? O maior nome central do Brasil, né? Que concorreu com A Vida é Bela naquela época. A Vida é Bela, você conhece, depois se você quiser assistir, assista, o problema é seu, se vai assistir ou não vai assistir. Mas é um filme triste, mas tem algumas lições ali fantásticas. E uma das lições, uma das cenas, o protagonista do filme, o Guido, ele vai trabalhar no hotel onde o tio é um dos gerentes, comanda o serviço dos garçons. E ele vai ali fazendo a sabatina no sobrinho sobre como serve o frango, como serve a lagosta, como o sobrinho vai dando outras falas, até que de repente ele fala sobre a reverência do garçom, né? Como é que o garçom se porta diante do cliente. E ele diz, o garçom ele se inclina e vai se inclinando como uma garrafa de champanhe, 45 graus, 65, e ele se inclina e vai se inclinando. Aí o tio sai de trás da mesa e levanta eles assim: observe os girassóis, eles se inclinam para o sol, mas quando um deles está muito inclinado, é porque morreu. Servir é a arte suprema do universo. Deus é o primeiro servidor. Ele serve aos homens, mas ele não é servo dos homens. Fantástica frase. Servir é a arte suprema do universo. Deus serve a humanidade, mas ele não é servo da humanidade. Então a gente tem que fazer essa diferença a respeito dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então entenda, primeiro, nós somos alvo do amor de Deus, mas não somos os protagonistas do drama da salvação. O protagonista é Cristo. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A Ele, não é você. Ele é o protagonista. Segundo ponto, Ele é o Criador. Nós somos criaturas. Terceiro, Ele é o oleiro. Nós é que somos os seus vasos de barro. E rachados ainda. E como estamos rachados, precisamos estar dia após dia debaixo da graça. Porque se você esteve debaixo da graça hoje e não está amanhã, se esvaiu tudo. Somos vasos rachados. Ele é o Senhor. Nós somos seus servos. Então não podemos inverter sob encomenda e querer que Deus responda como nós desejamos. Inverter os papéis. Ele é o Pai. E há coisas que um pai, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Há coisas que um pai tem condições de atender, mas não atende.
Um pai ama seus filhos incondicionalmente. Mas não é porque ele ama seus filhos que ele atende a tudo que os filhos pedem. Às vezes, mesmo tendo condições de atender, ele diz não, porque como pai, ele sabe que aquele não é o melhor momento, ou aquilo não é o melhor objeto para ser dado aos seus filhos. Então Deus é nosso pai, mas não é porque ele é pai que ele tem a obrigação de atender a tudo que nós desejamos. Até porque nós confundimos necessidade com desejo. Então Deus muitas vezes vai dizer não. Minhas filhas ouvem muito não. 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 E eu tenho aqui no bolso um não para você, mais um não. E aqui tem outro não. E quantos nãos forem necessários a gente vai dar. Quando é sim, a gente diz sim. Quando pode ser sim, a gente diz sim. Mas às vezes, mesmo tendo dinheiro ou tempo, ou seja lá o que for necessário para atender aquele pedido, a gente diz não, porque não é o apropriado para aquele momento, para aquela idade ou para aquela situação. Então Deus é seu pai sim, mas nem tudo ele vai atender com um sim. Aliás, tem aquela famosa frase, né? Que Deus tem 3 maneiras de atender as orações. Umas vezes ele diz sim, outras ele diz não, e outras ele diz: você só pode estar brincando me pedindo uma coisa dessa. Porque às vezes a gente pede uns absurdos, que a gente pede por não ter visão mais além, não é? Como uma criança às vezes pede, né? Pai, posso fazer isso? Ele diz: não, claro que não. Mas as crianças pedem. Muito bem, se ele é um pai, eu queria lembrar a você essa primeira verdade em relação aos nossos pedidos. Deus é sempre um pai amoroso. Acompanhe por favor comigo a leitura de Romanos. Romanos capítulo 8, versos 14 a 17. Não vai ser só o 14 e o 15. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba era a maneira carinhosa como Jesus no aramaico se referia ao Pai. Abba. Esse Abba é o papai. Eu trabalhei 4 anos na Bahia, é o painho. É o papaizinho. Esse Abba é mais que isso. Esse Abba é o balbuciar de uma criança que está aprendendo a falar, e quando ela vê por cima do berço o rostinho conhecido da figura do pai, ela sente aquele cheiro conhecido, ela então balbucia, balançando os bracinhos e agitando as pernas. Pá, 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 pá. Esse é o Abba da criança que está ansiando o colo do pai. Aliás, a primeira palavra que a minha mais velha falou foi papá. Mas era papá de papá, comida. E eu bobo achando que era papai. Mas a menina já era uma comilona desde cedo. Ela queria era papinha, não é? Mas aqui é Abba, é o paizinho. O verso 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém por isso. O verso 35 nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Diante dessa perspectiva de que somos filhos, de que o Espírito testifica que fomos adotados, o que vai nos separar do amor de Deus? E é possível que amanhã você saia à rua e não seja atingido por uma espada.
Se bem que nessa época de polarização eleitoral pode ser até que aconteça isso. Mas veja, pode ser que não seja esse o seu drama. Mas você poderia substituir essas palavras por outras, bem atuais. Você poderia ler: quem nos separará do amor de Cristo? Será uma enfermidade terminal? Um diagnóstico inesperado? Será o abalo de um casamento de mais de 3 décadas que me separará do amor de Cristo? Será a crise financeira? Eu entrei num enrosco financeiro tão grande que eu não sei nem para que lado ir. Será isso que me separará do amor de Cristo? Será mentira? Será hipocrisia? Será uma religião só de formalismo? O que me separará do amor de Cristo? Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem um câncer, nem um casamento acabado, nem uma conta bancária falida, nem uma empresa na bancarrota, nem amigos que me viram as costas quando eu preciso, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há só uma coisa que pode lhe separar do amor de Deus: a sua própria escolha, sua própria vontade. Entenda que Deus não prova seu amor por nós nos dando o que nós queremos. Deus não prova o seu amor dando o que a gente quer. Deus já provou o seu amor nos dando o quê? Nos dando Jesus para morrer pelos nossos pecados. Isso está em Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí está a maior prova do amor de Deus por você e por mim. Então, se você tem orado a Deus, mas Ele não tem respondido da maneira que você deseja, não fique abalado, porque aqui está a maior prova do amor dele por você. Cristo morreu por você. Ele te deu Jesus. E como filho adotado de volta na família de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Deus é sempre um pai amoroso. Nunca duvide disso. Mesmo se sua experiência com o pai terreno não foi boa e você teve um pai ruim, não transfira isso para Deus. Deus é sempre um pai amoroso. Ele é o Abba. Ele é aquele que deve trazer alegria quando se aproxima da gente. Ele é aquele que tem o rosto que nós ansiamos ver a cada manhã. Ele é aquele cujo cheiro nos traz memórias de alegria, de reconforto. Ele é a figura que a gente deseja ver a cada final de dia. Ele é o Abba. É sempre um pai amoroso. Então, se Deus não tem atendido como você quer, é porque Ele é um pai amoroso. É porque Ele é um pai amoroso. Segundo ponto. Deus tem sempre... desculpa, você estava tirando uma foto do slide, deixa eu voltar ali. Mas vai tá salvo ali, viu? Os slides estão à disposição da igreja. Deus tem sempre planos mais elevados. Nunca esqueça disso. E o texto clássico dessa situação é esse aí. Lembra desse texto de Isaías? Se você não lembra, vá comigo para lá para relembrar. Se você nunca o leu, merece um tapa na orelha. E se ele não está marcado na sua Bíblia, você pode marcar agora, ok? Isaías capítulo 55, versículo 3 a 9. Aqui é uma promessa de graça oferecida ao povo de Israel na perspectiva do cativeiro. E o Senhor diz assim, Isaías 55, 3 a 9. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.
Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem sempre planos mais elevados para você. Às vezes nós não entendemos a situação. Isso é normal, falamos até um pouquinho disso ontem, que há coisas que sem dúvida alguma nós não conseguimos explicar. E aí nos resta apenas a confiança no conhecimento divino. Deus sabe. Aliás, é aquele hino, né? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Ou aquele mais antigo que a gente quase não canta, não sei se vai permanecer na reforma do inário aí. Um dia ele esclarecerá. Lembra desse hino? Um dia ele... Não lembra? Você lembra? Um dia ele esclarecerá. É o título do hino. Tem coisas que a gente não sabe. Deve ser do cantar ao Senhor ainda. Tem coisas que a gente não entende. Ano passado, por exemplo, foi o pior ano do meu ministério pastoral. Nós estávamos numa região muito boa, trabalhando há 4 anos, muito respeitados como família pastoral no campo onde estávamos. E o campo teve que fazer uma transferência e me colocou numa igreja estratégica do campo. Mas numa cidade terrível. Mas a gente pensou, tem que ir, né? Pastor tem que ir, fomos. Ficamos 1 mês lá. Foi o mês de dezembro. Final de 2016. Em janeiro veio um chamado para o Espírito Santo. E quando vieram falar de chamado, disseram assim, pastor, é uma igreja nova, você vai começar a igreja. É no bairro tal, vai trabalhar com um grupo específico, é um povo envolvido na missão, é um povo tal, tem alguém lá que vai ajudar financeiramente. Eu disse, puxa, esse é o sonho, né, de todo pastor. Uma igreja envolvida na missão e ter dinheiro para fazer acontecer, pô, vamos embora. Arrumamos as malas e fomos. Chegando lá, demorou pouco para descobrir que o povo que estava vindo para eu cuidar havia saído brigado de uma outra igreja. E a associação de lá aceitou um terreno doado por uma pessoa. Em retribuição deu a igreja para a pessoa. E aí eu fui para lá para ser uma vaca de presépio. Eu tinha que iniciar um trabalho com um núcleo de pessoas. E aí eu disse, bom, agora eu vou conhecer mais pessoas para agregar ao projeto. Aí digamos que eu conheci a Ellen tem o perfil. Aí a pessoa que comprou a igreja, disse assim, não, a Ellen eu não quero aqui. Mas, não quero. E assim começou. E eu juro para vocês, que eu fiz o possível para ser o mais tratável. Mas a coisa foi degringolando, como dizem na minha terra. E eu tentei tanto ser tratável que minha esposa chegou a dizer assim, não estou nem te reconhecendo. Não vai dar certo isso. Aí chegou um momento que eu disse, olha, não dá mais. Eu tive que enfrentar situações lá. Inclusive cometi o pior ato social que existe hoje em dia. Excluí a pessoa que causava problemas de um grupo de WhatsApp.
Isso é a morte para algumas pessoas, né? Ser excluído de um grupo de WhatsApp é isso, comunhão, é ser lançado vivo no fogo do inferno, é ser comido de bichos como Herodes o foi. Eu sei que não deu 15 minutos, um administrador do campo me ligou para me cobrar essa atitude. E eu tive que ser duro e enfrentar. E dizer, fiz desse assunto, eu não devo satisfações a você, eu só respondo ao presidente do campo. Aí você imagina, né? A coisa azedou. E eu disse para minha esposa, meu bem, se prepara. Porque ou a gente vai para uma comunidade no Rio de Janeiro, ou nós vamos para o sertão de Minas. E depois eu descobri que eu estava sendo negociado com o sertão de Minas e com uma comunidade, não sei se era uma comunidade, mas com uma associação do Rio de Janeiro. Um ano angustiante. Sabe o que é você acordar à noite com o peito apertado e você achar que antes dos 40 vai ter um infarto? Sua visão estar anuviada, você enxergar tudo com bolinhas assim. Mas foi o ano em que a gente mais buscou a Deus. Foi o ano que a gente mais buscou a Deus para nos defender. Que o Senhor nos defenda. E nos dê sabedoria, porque se nos der força, a gente quebra esse povo tudo. E o Senhor foi misericordioso conosco, porque Ele tem planos mais elevados. E no meio dessa negociação, numa quarta-feira, eu estava fazendo uma semana de oração no colégio, um colégio lá do Espírito Santo, e um colega fofoqueiro aqui da Paulista Sudoeste me mandou um WhatsApp dizendo, olha, seu nome passou aqui na mesa diretiva, você está sendo chamado. Para ir, achei que eu ia lá com os... Né? E vou para bala perdida para tudo que é lá no Rio de Janeiro. E aí veio o chamado para cá. Mas eu não digo que Deus tem planos mais elevados porque eu vim para cá. É porque eu justamente não entendo o meu 1 ano lá no Espírito Santo. Eu não entendo. Não entendo o que eu fui fazer lá. Deixei discípulos lá. Pessoas continuam fazendo um trabalho bíblico de missão. Mas quando eu olho para trás eu não sei. O que foi esse 1 ano? Meu Deus! Mas aí o meu Deus me olha e diz, Geraldo, não é para você entender. Segue em frente. Porque eu sempre tenho planos mais elevados. Se você realmente quiser entender, chega na eternidade. Aí lá você vai sentar comigo, eu vou abrir os registros. Lembra aquele ano terrível que você comeu o pão que o filho do diabo lá amassou? Então olha aqui, ó, foi isso aqui ó, que aconteceu. Pessoas assim, 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 outros foram influenciados desta, assim. Tá bom para você? Então tá. Deus tem sempre planos mais elevados. A gente precisa confiar, porque Ele é Pai amoroso. Ora, se Deus é um Pai amoroso, eu preciso confiar que Ele sempre tem planos mais elevados. Então confie. Ele não tem que responder sob encomenda. E o último ponto dessa noite é que Deus tem que ser sempre suficiente. Falamos inclusive um pouquinho disso ontem. Aquele salmo que é a delícia da infância e o conforto da velhice, o rouxinol dos salmos, o Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Mas não é que nada vai faltar. É o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta, porque Ele me supre. A presença dEle me é suficiente. A graça dEle me basta. Porque falta ou não falta? Sempre sobra mês no final do salário. Não é assim? Sobra. Seu salário ali está assim, você está apertando aqui. Ai, tem mais 10 dias ainda, né? Sobra mesmo, falta. Mas não é isso que o texto quer dizer, que não vai faltar nada. É o Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará. O Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Porque a presença dEle me é suficiente. Aliás, esse é o centro do Salmo no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque esse é o centro. Porque tu estás comigo. Eu vou andar no vale. É o vale da sombra da morte. Cara, eu não consigo imaginar uma coisa tão tenebrosa. O vale da sombra da morte. A gente fala isso porque está acostumado na rotina tal. Mas é o vale da sombra da morte. Isso é aterrorizante. Mas eu não temerei mal algum. Porque eu sou super corajoso.
porque eu tenho muita fé, porque tu estás comigo. Tu comigo. As grandes promessas da Bíblia sempre estão centralizadas na presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando o Senhor Jesus ressuscita e comissiona os seus discípulos, em Mateus capítulo 28, 18 a 20, no final ele faz uma promessa que hoje é fato, e ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É a presença dele. O outro nome para Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. É a encarnação, é Deus conosco. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a presença de Deus que tem que ser sempre suficiente. Se Deus é um Pai amoroso, e Ele tem pensamentos muito mais elevados que os meus, eu preciso me agarrar a Ele e permitir que Ele me leve nos seus ombros. Nos seus ombros. Não existe Deus on demand, Deus sob encomenda, que atende os nossos pedidos como nós queremos. Graças a Deus que Ele não atende os nossos pedidos como nós queremos, e sim conforme a vontade dEle, porque é Ele que sabe o caminho real da felicidade. Um menino estava brincando no quintal da sua casa, e o quintal da casa era separado da rua por uma cerca de madeira, uma verde cerca de madeira. Enquanto ele brincava no quintal da sua casa, sua mãe estava lá na cozinha preparando alguma refeição. A mãe era viúva, o pai era um militar falecido. Esse menino, enquanto brincava ali no gramado da sua casa, ouviu na rua, em frente à sua casa, o som de marcha, passos marchando e alguns instrumentos cadenciados, fazendo o som da marcha. E ele acelerou o coração e pensou assim: é uma parada militar. E a mamãe ama paradas militares, porque o falecido era militar. Eu preciso contar para a mamãe. E ele saiu correndo lá para dentro de casa, puxou a mamãe pela roupa e disse: mamãe, está tendo uma parada militar aqui em frente de casa, a senhora precisa ver, a senhora vai gostar, deve ter 1 milhão de pessoas aí, mamãe, vem comigo olhar. E ele empolgado, e a mãe saiu com ele para lá. Só que o menino era muito baixinho, então ele não conseguia olhar. Ele tinha visto algumas pernas passando, por onde? Por um buraco da cerca. Aí ele viu aquelas perninhas e ficou naquela empolgação toda. Quando a mãe chegou ali na beirada da cerca, a mãe mais alta, ela olhou por onde? Por cima da cerca. E qual foi a decepção quando ela olhou e não era uma parada militar, um desfile militar? Era apenas um clube de desbravadores ensaiando a fanfarra para o 7 de setembro. Estavam recém iniciando, porque estava um negócio bem descoordenado, uma coisa, né? E aí ela pegou seu filho no colo, e aí ele pôde olhar no colo da mãe, do início até o final da rua, e ver do que de fato se tratava aquele barulho, aqueles sons que ele tinha escutado. Mas a mãe não ficou triste, ficou feliz, pôde ter os momentos com o filho ali, e eles terminaram de assistir o ensaio ali, olhando por cima da cerca. Na nossa vida, a gente tem mania de olhar as coisas pelo buraco da cerca. A gente pede coisas para Deus, anseia outras, faz planos, tudo olhando pelo buraco da cerca. E a visão que se tem pelo buraco da cerca é uma visão extremamente limitada. A gente não vê as coisas na sua perspectiva real. Então o que a gente precisa? Nós precisamos nos permitir ser tomados nos braços daquele que conhece o fim desde o princípio. Daquele que consegue olhar a rua do seu início até o fim
e ter a visão clara da vida. Esse é o meu convite para você nessa noite. Não existe Deus sob encomenda. Ele é o soberano. É Ele que enxerga por cima da cerca. É Ele que vê a rua completa da vida. Então deixe-se tomar nos braços de Deus, para que Ele dê a você a visão correta das coisas. Amém. Não fique olhando pelo buraco da cerca, porque você pode ser iludido na sua percepção da vida. E quando as coisas estiverem muito complicadas, quando suas orações parecerem não respondidas, continue confiando em Deus, porque o Senhor olha para você e diz: a minha graça te basta, meu filho. Essa é a canção que nós iremos ouvir agora. Enquanto essa canção é cantada, ore a Deus e diga: Pai, eu quero estar nos teus braços, para enxergar como o Senhor enxerga. Pai, se eu não enxergar, que a tua graça me seja suficiente. Te feriu, com força te atingiram dardos de aflição. Se a dor foi tanta que já sufocou a esperança que restou no coração, não pense em desistir, porque se alguém caiu, precisa levantar-se. A vida já te machucou, e se alguém te abandonou, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça te basta, meu filho. Tem coragem, não deves temer. Eu serei seu abrigo do frio. Os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho e não dá pra saber o porquê, meus cuidados de amor e carinho os teus olhos de fé podem ver. A vida desabou e o fim que restou nem deu pra entender. Se a dor chegou sem mesmo avisar e foi difícil suportar a solidão, de implorar, buscar e encontrar conforto do Senhor. Se os vales se tornou sombrio, se a noite escura te encobrir, Jesus enxerga tudo e diz assim: minha graça deves temer.
serei seu abrigo no frio, os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho e não dá pra saber o porquê, meus cuidados de amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Minha graça te basta, meu filho, tem coragem, não deves temer. Eu serei seu abrigo no frio, os meus braços irão te envolver. Se difícil se torna o caminho e não dá pra saber o porquê, meus cuidados de amor e carinho, os teus olhos de fé podem ver. Esse é o nosso Deus, cuja graça nos basta. Vamos confiar mais nele a partir de hoje, sempre lembrando que Deus é sempre um Pai amoroso, que Ele sempre tem planos mais elevados e que a sua presença é suficiente em nossa vida. Posso orar por você para isso? Vamos nos colocar em pé. Nosso Pai amado, que privilégio nos dirigirmos ao Senhor como nosso Pai. E hoje relembramos um pouco que o Senhor não tem a obrigação mínima de nos atender conforme nossa vontade. Por isso nos perdoa, Pai, se em nosso relacionamento com o Senhor temos invertido os papéis. Mas queremos reconhecer hoje que somos criaturas tuas, que somos o barro nas mãos do oleiro, que somos os teus servos, somos os teus filhos. E fortalece em nosso coração a convicção, pelo poder do Espírito Santo, de que o Senhor é sempre um Pai amoroso, que o Senhor sempre tem planos mais elevados, e de que tua presença é sempre suficiente em nossa vida. Nesse momento nós pedimos que o Senhor nos tome em teus braços poderosos e nos ajude a ver a vida por cima da cerca, para termos a perspectiva correta, ver o mundo através dos teus olhos. Mas se por acaso não for tua vontade enxergarmos assim, que a tua graça, simplesmente a tua graça, nos baste. Leva-nos daqui, te pedimos, sob tua mão protetora, em nome de Jesus. Amém.